Boa noite, pessoal. Quase um minuto antes aqui das 8. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do projeto Normalize Mais. E hoje com Mark Tawil, que é um comunicador que eu tenho grande admiração e grande respeito. Então eu estou super feliz hoje de estar fazendo essa live, de conversar com ele sobre habilidades comportamentais, sobre real skills. E aí, Norma, vamos E falar então aí, de vamos habilidades do falar de... futuro? Sim, sim. A gente fala muito, né, de hard e soft skills. E agora, em 2021, depois da pandemia, agora as empresas estão aí exigindo não só habilidade técnica nem comportamental, mas a mistura disso tudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que são, né? O que é real skills? Sim. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todas e todos. Estou imensamente feliz em estar aqui. Eu tenho Eu feito cada também. vez menos lives, porque além de cansar minha beleza exterior, tem cansado também a minha beleza interior. Então, é uma rara oportunidade que eu tenho aqui de Ó, falar sobre esse uma tema. honra minha, então. É uma honra minha. E para lembrar, então, a gente precisa começar dizendo o que é uma skill, uma competência, né? Uma competência, na verdade, é uma habilidade que a gente pode aplicar. E o mundo de 30, mais ou menos 35 anos para cá, se convencionou classificar as skills em duas partes. Hard, competências técnicas, ou seja, competências que a gente pode medir, competências que a gente consegue gerenciar, porque a gente pode medir justamente. Então, eu estou Aham. falando de proficiência de idiomas, mais recentemente blockchain. Você consegue medir o quanto você conhece de Excel, você consegue medir programação, mas tinha um outro lado, né? Existia um outro lado que é um lado mais comportamental, mais criativo, que esse, teoricamente, você não consegue medir, que é o de Sim. soft skill. E aí a gente está falando de habilidades socioemocionais ou comportamentais. A gente cita aqui flexibilidade, liderança, criatividade, gestão do tempo. Essas são as soft skills. E que para muitos são habilidades menores, ou eram até então habilidades que eram habilidades, vamos dizer assim, para gente como a gente aqui, né, Norma? Então, a gente, Sim. é muito criativo, manda para o marketing, né? Mais ou menos isso. Só que aí, como você bem explicou, a gente tem a Covid, que já tem Sim. 18 meses. Até antes da Covid, o que a gente vinha percebendo é que o mundo caminhava para uma história mais híbrida, caminhava para uma história de mais união entre essas duas skills. E por quê? A Covid não inventou o termo real skills, ela acelerou o termo real skills, que é um termo criado por um americano chamado Seth Godin, um escritor. E o Seth Godin diz que as habilidades híbridas são híbridas porque, embora a gente não consiga medir, não significa que elas não possam ser melhoradas. E mais do que isso, são habilidades que unem o melhor dos dois mundos. E para mim isso sempre foi muito claro. Você não precisa ser um advogado, que é teu caso, técnico, muito bom, mas intragável no trato pessoal. Exato. Como também você não precisa ser uma pessoa incrível, gente boa, legal e que não entrega. Então a real skill, ela parte muito dessa fusão entre o soft e o hard, é uma habilidade verdadeira e que pode ser melhorada. Quais são as habilidades, então, que são as habilidades que eu vejo como necessárias enquanto real skills nesse momento? E aí eu estava te explicando que eu senti uma mudança substancial comigo em algumas skills e também vi isso acontecer com outras pessoas. Eu acho que uma habilidade que para mim é fundamental e a gente está vendo acontecer no mundo do trabalho, mas que para mim ficou evidente nessas Olimpíadas que acabaram de passar, é a questão do autocuidado, a saúde mental, a preocupação que a gente tem que ter com nós mesmos. Simone Verdade. Biles. Então, quando Simone Biles ela traz a questão de saúde mental para o pódio, quando a Simone Biles ela explica para o mundo o que está acontecendo com ela e a preocupação que ela tem de ir para o pódio ou de ir para uma disputa cuidando de si mesma, para mim fica muito claro que a gente tem aqui uma questão de autocuidado. Então, autocuidado para mim já é uma real skill. Isso acontece no esporte, mas também acontece
na vida real. Sim. Quantas pessoas estão cuidando da saúde mental hoje? Quantas empresas estão fornecendo isso para os seus colaboradores? Ainda mais agora, né? Depois da pandemia. Quer dizer, Depois não, né? Durante. ainda, né? Uma outra questão que eu vejo, por exemplo, é a antifragilidade. O termo antifrágil surgiu de um livro de um escritor, né, árabe, anglo-árabe, se dá para a gente dizer assim, né, que é o Nassim Taleb. E é um professor, na verdade, libanês que trabalha em Londres. E ele traz muito isso, ele traz muito o que é ser antifrágil. E antifrágil, diferentemente do frágil, ou seja, não é uma pessoa que é resiliente. O antifrágil é aquele que, sob pressão, ele sai mais forte. É como se você trouxesse um leite condensado e na panela de pressão ele vira doce de leite. Ele sai mais gostoso, né? Ele sai mais consistente. Então, eu acho que a antifragilidade é, junto com a gestão do caos, uma grande habilidade desses novos tempos. É o que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, né? A gente está tentando sair mais forte. Sempre dá? Não, mas a gente tem que tentar. Uma outra real skill que eu vejo que é muito forte é a questão da vulnerabilidade, por exemplo. Da gente se tornar cada vez mais humano. E eu não estou dizendo Sim. humilde num ponto de ser subserviente, mas eu estou dizendo humilde num ponto em que as pessoas te enxerguem e descubram em você um lado humano e não super-humano, porque é difícil ser super-humano, né? Ou super alguma outra coisa, super-herói. Isso vem na pandemia com mais força. A hora que nós os homens, a gente vê a jornada múltipla da mulher, por exemplo. Quando os nossos filhos vêm e invadem uma live, ou seja, todo mundo começou a demonstrar um outro lado e você conseguir Tá tudo junto e trabalhar isso. misturado. Claro, você se torna mais humano e até Sem palatável. dúvida. Então, veja, eu não estou trazendo nada de outro mundo. Não existe uma real skill que você vai me dizer assim, nossa, mas puxa vida, eu estou trazendo algo de outro mundo. Não tem nada de outro mundo, é tudo desse mundo. Acontece que, pela primeira vez, parece que a gente está acendendo um interruptor numa sala que era escura. Então, antes a gente tateava para tentar identificar se era isso, se não era. Agora, o que a gente está notando é que, neste momento, a gente tem domínio desse quarto escuro. Só que as escolhas que a gente vai fazer a partir disso são nossas. O chão, aparentemente, ele para de tremer, né? O terremoto ele para de acontecer e a gente faz a construção nessa terra firme. Mas qual é a construção que a gente quer fazer? Sim, qual é a construção, né? Verdade. Agora, o autoconhecimento aí é fundamental, né, Mark? Pois é. Eu te diria que é a primeira real É a skill, primeira tá? coisa, né? Sem dúvida. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é uma trilha que só tem ida. É algo que você começa e não tem mais volta, né? O autoconhecimento, ele não tem fim. A única coisa que te acompanha da hora que você nasce até a hora que você morre, você sabe o que é, Norma? O quê? Você sabe? Não. A respiração. E mesmo assim, a gente respira mal. A gente tem que aprender ou reaprender a respirar ao longo da vida. É a única coisa. Todo o resto ele é aprendido. E o autoconhecimento não é diferente. Você descobre alguma coisa sobre você todos os dias. Elisa, te amo. A Elisa. Todos Eu os quero que dias ela você venha falar comigo aqui, viu, Elisa? A Elisa tem uma mania de entrar, postar e sair correndo. Então, eu duvido muito que ela vai responder esses próximos 3 minutos. Mas se ela estiver aqui, ela já é tua convidada. Então, o que a gente está vendo aqui é uma mudança de paradigma para a gente poder se conhecer melhor, uma mudança de paradigma para a gente ler melhor os outros, para acolher melhor os outros e, com isso, poder transformar a nossa realidade de dentro para fora. Parece um papo de coach, e mas ele é necessário nesse momento para que a gente olhe para o mundo e tente aprender alguma coisa. Não dá para a gente passar uma pandemia dessa sem aprender nada. Queria falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, porque tudo isso impacta, né? O futuro. Assim, a gente hoje fala que daqui a algum tempo a gente tem profissões que não vão mais existir, e assim como novas profissões virão. Você acha que isso tem tudo a ver com essas competências híbridas? Tem tudo a ver, mas ao mesmo tempo, eu te diria que a discussão sobre o futuro do trabalho não é nova. A discussão sobre as novas profissões não é nova. Muito se falou, e ainda se fala, que 40%, 50%, 60%
das profissões dos nossos filhos, das crianças que estão aqui no mundo hoje, estou falando primeira infância, geração alfa, nascida de 2010 para cá, ainda não foram criadas. Mas, puxa, de cada 10 profissões, 6 não É existem. muito doido isso, Não né? existem. Porque se você parar para pensar, Norma, 10 anos atrás, quem diria que ia ter piloto profissional de drone? Quem diria que você ia ter especialista em blockchain? Quem diria que você ia ter programador para Verdade. aplicativo? Não tem. Então, quando você para pensar num futuro que tem realidade aumentada, internet das coisas, realidade virtual, que você tem fintech, lawtech, a RH tech e por aí vai, não tem mesmo como dizer. Porque profissão não é também reinventar a roda. Às vezes é uma adaptação do que a gente já faz hoje. Mas para isso vai exigir um novo chip. Para isso vai exigir uma nova maneira de encarar tudo isso. E eu acho que ela vem com as Real Skills. Como que você acha, então, que as pessoas começam a desenvolver essas habilidades? Como começar a desenvolver? Primeiro ponto. Acho que o primeiro ponto é entender que o mundo ele está em movimento o tempo todo. Então, para que você possa internalizar uma mudança dessas, você precisa estar aberto ao mundo. Você precisa entender que não adianta a Norma, que estudou direito lá atrás, fez uma pós, um MBA, um mestrado, ela vai sentar, desculpa, no pudim e vai morrer desse jeito. Isso pode ter acontecido 30 anos atrás, 40 anos atrás. Estudei, me formei, tive um emprego, fiz uma pós na minha área, tive ali um mestrado no máximo, estourando um doutorado na minha área e fiquei ali. Hoje em dia não tem mais área. A gente tem muitas competências, você é uma advogada, eu sou um comunicador. Da mesma maneira que você é uma comunicadora hoje, nada impede que no futuro, como eu já trabalho produzindo a comunicação de advogados, e se a gente quiser, a gente pode abrir os dois uma banqueteria, ou a gente pode fazer cookie. Eu acho muito bacana isso, viu, Marco? Fazer várias coisas, né? Isso não tem um precisa ser nome, uma coisa normal. só, né? E isso tem um nome, geração slasher, ou seja, barra, né? Eu sou comunicador, barra pai de família, barra educador, barra estrategista de comunicação, e posso ser barra fotógrafo, barra motorista de aplicativo. Nada impede. Supercomunicação. A supercomunicação, ela tem uma característica assim, interessante, tá? Porque quando a gente fala em comunicação como um todo, quando a gente fala em... colocando um filtrinho aqui, tá? Quando a gente fala em comunicação como um todo, e supercomunicação, vai muito além de só comunicar. E supercomunicar, diferentemente do que pode se imaginar, não é você ficar enchendo o saco das pessoas. Tipo, eu quero supercomunicar. É estar presente de uma maneira inteligente. É estar presente na vida do outro de uma forma consistente. E quando você faz isso de forma consistente, você aprende não só a ler o outro, mas a oferecer uma escuta ativa. Você oferece uma presença e todos ficam na mesma página. Sim. Não, eu falei que você acabou de postar um vídeo lá sobre escutativa, né? É muito importante Super importante. essa dimensão. Então, a supercomunicação ela parte do princípio que você precisa ter mais pontos de contato com as pessoas, em canais diferentes, para que você possa executar a tua mensagem. No final das contas, Norma, tudo que a gente quer é fazer passar a nossa mensagem. Que a nossa mensagem chegue do outro lado. E mais do que isso, que a gente seja compreendido. Então, quando a gente faz isso de uma maneira inteligente, zelosa, preocupada com que o outro entenda aquilo que a gente está dizendo, a gente já está super comunicando. Você não precisa comunicar de um jeito, nossa, eu sou o empreendedor de palco. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que consegue trazer a sua mensagem e que, mais do que isso, a mensagem seja compreendida. Sim. Não, cada vez mais, né? Eu acho que... Você acha que é uma das principais da supercomunicação ou não? Em tempos de hoje? Eu acho que é uma das principais, porque, na verdade, a comunicação ela é a liga que junta tudo. A comunicação ela é como se fosse o grande conector das tuas ideias. Não adianta você ter uma ideia ótima, Norma, que vai impactar profundamente a nossa empresa e você não contar para ninguém. Assim como não adianta eu ouvir essa mensagem de você e não levar para o board. E não adianta ter uma conexão excelente com o topo da pirâmide
se a gente não conversa com o meio. E se esse meio também não conversa com a base. Então a comunicação, na verdade, ela é um super conector. Ela é um conector no antes, no durante e no depois. Uma empresa que se comunica bem é uma empresa que se comunica bem primeiro internamente. Porque depois, se a cozinha não se comunica bem, o prato chega torto. É verdade. Pode chegar bom 1, 2, 3 vezes, mas quando ele chega errado na mesa, teve um problema de comunicação. Um casal que teve dificuldades ao longo da sua convivência é um casal que não se comunica bem, né? Uma relação de amizade que não vai para frente, faltou conversa. Uma relação de pai e filho que é truncada, faltou empatia, faltou escuta. Então, tudo é comunicação. É a principal skill desse século, ao meu ver, porque, de novo, no momento também em que acho está todo isso. mundo se demandando, estou um pouco Eu rouco, acho né? muito. Muito rouco. Não, Ah, tá não. no momento em que está todo mundo carente de atenção e que a atenção é a moeda do século, a comunicação é que faz a diferença. Você comunicar direito, chamar atenção direito, deixar a tua mensagem, ser visto, ser seguido, ser lembrado para outros projetos. Tudo passa pela comunicação. Agora, comunicar não é abrir a boca e sair falando. Comunicar é ter um projeto de comunicação. Comunicar é ter uma estratégia na hora de comunicar. Comunicar é você ter clareza na hora de passar a tua mensagem. Tudo isso é comunicação. Ser assertivo. Ser assertivo, ser empático, ser educado, ser respeitoso, ser enérgico, né? Você ser claro naquilo que você diz, você ser duro quando precisa ser, mas ser flexível. Então, de novo, não tem fórmula pronta, né? Nos Estados Unidos tem um padrão. Saber escutar é diferente de ouvir, diz a Márcia. Perfeito, é exatamente isso. Nos Estados Unidos tem um padrão de roupa chamado One Size Fits All. Tamanho único. One size fits all. Um tamanho que cabe em todo mundo. Chama todo mundo. Isso pode funcionar um pouco com o Ray-Ban. Se você vê a haste do Ray-Ban, ele vem meio que até aqui. Assim. Então, beleza, cabe. Um ou outro cabe. Mesmo assim, tem alguns tamanhos de Ray-Ban. Mas na maioria das vezes não funciona. Não funciona. Então, a comunicação ela tem que ser personalizada. Não dá para eu tratar a norma aqui da forma como eu trato o Luiz Dolce. Aliás, Luiz, eu pensei tanto em você está me devendo uma conversa. Não dá para eu tratar a minha mulher como eu trato meu chefe. Cada um tem um jeito de escutar. Cada um tem um jeito de conversar. Cada um tem um jeito de devolver a escuta que está se dando. As pessoas passam por momentos diferentes, por barras diferentes. Então, puta... Entender com quem você está se comunicando, então, claro. é o primeiro passo, né? É o Saber mínimo, com quem Norma. você fala. É o mínimo, é o mínimo. Quando você vai dar uma palestra, quando você tem um pitch de negócios, quando você tem uma reunião, ou até quando você vai conversar com o teu cônjuge, seja ele quem for, o mínimo é você saber quem está do outro lado. O mínimo. Porque é o mínimo. Não adianta eu falar para um grupo de médicos como eu falaria para um grupo de advogados. Não adianta eu noticiar com algo trágico como se eu noticiasse um jogo de futebol. Então, essas nuances comunicacionais, elas estão presentes no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente está no piloto automático e a gente comunica como se a gente estivesse falando com a família. E não é assim. A gente tem que pensar antes de fazer para depois fazer. Sim. E mais do que isso, a gente tem que entender quem está do outro lado. E mais do que isso, quais são as expectativas desse outro lado. Para a gente poder alinhar o tempo todo. Porque senão gera uma frustração. É um alinhamento constante, né, Mark? Como tudo na vida. Comunicação. Como qualquer Sim. relacionamento. Né? Um alinhamento constante de expectativas evita a bola de neve. Evita que você crie ali algo, ou que a pessoa crie uma história que nunca existiu. Sabe aquele papo de... Nossa! Sou legal, mas eu tô te dando mole? Conhece? Uhum. É isso. Você vai criando na cabeça do outro, sou legal, eu estou te dando mole, até um dia que ele vai lá e passa a mão na sua bunda. Você fala, mas o que é isso? Não, eu acreditava, né? Acreditava que estava me dando mole. Então, as pessoas criam, fantasiam o tempo todo. E isso desde a coisa mínima até a coisa máxima. Para que isso não aconteça, né? Pode ser desde uma promoção
até um relacionamento que nunca existiu, até uma amizade que você sempre teve sozinho e você acreditava que a amizade era uma troca, mas nunca foi, Nunca já foi. aconteceu com você, comigo, com todo mundo, precisa Sim, alinhar. sim. E então, você que é um dos melhores comunicadores do Brasil, deixa umas dicas Oi, de comunicação para as pessoas se comunicarem melhor. Primeiro seria olha, escutar melhor. eu acho que sem dúvida nenhuma a escuta. Acho que a escuta ela tem uma capacidade ainda muito pouco explorada, né? Ela tem uma capacidade de dar respeito, a escuta verdadeira, quando você se abre para o outro, ela te municia de informações importantes, porque não é você que está falando, você está ouvindo, e quem fala não escuta. Eu acho que ela te dá argumentos mais sólidos. Eu penso que uma escuta empática, ela te conecta mais com o outro, ela te ensina a pausar melhor. Puxa, a escuta para mim, como diz o Thomas Brieux, que é o maior O Thomas especialista Brier, já do teve aqui. país, nesse tema, para mim é um superpoder, como ele mesmo diz, né? Essa é uma frase dele. A escuta, então, é um superpoder. É verdade. Depois eu vejo que a clareza de pensamento, né? Clareza de pensamento, Norma, quando você sabe aonde você quer chegar, nem todo caminho serve. Então, se eu quero, enfim, conectar de uma maneira diferente com você, se eu quero trazer uma explicação melhor, se eu quero abrir um outro caminho, eu não vou usar qualquer comunicação. Eu não vou usar qualquer abordagem. Eu não vou, como diz aqui a Márcia, entrar na questão de ruído, ou seja, jogar areia nesse ventilador. Eu vou pensar antes de falar. Eu vou identificar onde tem uma brecha para eu poder trazer minha mensagem de forma esclarecida, ser ouvido e percebido. Ou seja, eu vou trazer para o outro lado uma mensagem que seja uma mensagem crível. Sim. Depois, eu acho que tem que ter uma estratégia mesmo na hora de comunicar. Então, eu falei da escuta, eu falei da clareza, e eu acho que a estratégia ela é importante. Com quem que eu vou comunicar? O que que eu quero dessa conversa? Quais são as metas, os goals que eu preciso fazer para eu, talvez, conquistar uma oportunidade, uma porta aberta, manter um relacionamento. Então, tudo isso começa com a Clareza e comunicação comigo mesmo. objetividade também, né? Sim, Objetividade. eu acho que aqui reside a objetividade, mais do que a clareza, né? Que é, na verdade, o que eu quero com esse papo. Porque a clareza, na verdade, é na hora que eu paro com os rodeios, com os floreamentos, com a enrolação. Eu vou direto ao ponto. A gente tem Não muita mania de significa ser enrolar, né? duro. Não significa você ser Sim, duro, mas significa você ir direto ao ponto. As pessoas assertivas são aquelas que conseguem deixar na mesa os argumentos, mesmo que o outro não goste. Não significa falar o que você quer e nem ferir o outro, mas nossa, significa dizer aquilo que precisa ser dito. eu lembrei de uma frase que você fiz um curso seu e você falou que você pode sim dizer não, mas você não precisa falar não de uma forma dura. Você pode É, dizer não de uma forma mais é, delicada, vamos dizer assim, né? Eu achei o máximo, porque é verdade. A gente às vezes acha que falar não é ser duro, né? E você não uma precisa de tudo verdade isso. dita sem amor é crueldade. Então você pode É dizer isso. uma verdade, né, desde que ela tenha amor. Amor não significa você ficar Concordar bajulando. com tudo. Não, mas amor significa você Exato. pelo menos respeitar o outro. É o mínimo que você pode fazer. Verdade. Eu achei o máximo essa frase. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que saber falar não, né? Para o outro de uma forma com amor, né? Você falou. É. Você fala bastante da empatia aí, né? De ser empático. Você acha que como que a gente então pode ser mais empático na comunicação, nos nossos relacionamentos interpessoais, Mark? Primeiro, sendo adulto, né, Norma? O que a gente vê acontecer hoje nas redes sociais como um todo, e a gente se segue em muitas delas, no LinkedIn, aqui, entre outros, é que as pessoas elas ainda não adultizaram. Elas não conseguem ainda ouvir algo que as desagrade e não entrar em embate. As pessoas não conseguem ainda ouvir o contraditório, que é muito comum no direito, que é a tua área.
As pessoas não Sim. conseguem ainda aceitar que o outro é diferente. Elas não conseguem aceitar que o mundo é plural. Então, eu acredito que o primeiro passo é o respeito. O respeito à diferença, o respeito à mudança de mundo, o respeito às novas gerações e às mais velhas, o respeito à mudança, o respeito ao tempo. Então, quando você começa a respeitar e tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado e não como você automaticamente está passando uma mensagem poderosa de que o mundo está mudando e você está aceitando a mudança do mundo. Você pode não concordar. Você aceitar a mudança não significa ser cúmplice dessa mudança. Você ouvir algo com que você não concorde não significa que você é conivente com esse algo. Significa que você está ouvindo algo. Você pode não concordar, mas o mínimo que você tem que Uhum. é ouvir. E eu penso que quando você fala em empatia, diferentemente do que se prega por aí, não é você se colocar no lugar do outro, que é algo impossível, mas é Impossível, né? você se colocar ao lado do outro e de frente para o problema, que é perfeitamente possível. Sim, verdade. É isso mesmo. E, Mark, acho que queria, assim, para fechar aqui nossa live, Nossa, mas que foi tá... tão rápida. é que já caiu várias vezes, né? O papo é bom demais, né? Eu queria que você deixasse aqui para a gente uma dica de como que a gente se prepara, então, para essas novas tendências que o mercado vem exigindo aí. Tá. Eu penso que a primeira questão que a gente tem que fazer é furar bolhas. Então, quando a gente fala em tendência de mercado, a gente tem que lembrar que essas tendências vão ser cada vez mais efêmeras. Elas vão morrer cada vez mais rápido. Elas vão ser aplicadas cada vez mais rápido e vão ser esquecidas cada vez mais rápido. Como uma criança que pega um brinquedo e 2 dias depois ela esquece. Isso é uma tendência do mundo. Essa é uma aceleração do mundo, não é nossa. Que não é uma aceleração que a gente está vendo só nas redes sociais. Isso é uma tendência. E essa é a macro tendência, de que nada vai ser permanente. Nada vai ser para sempre. Nada vai ser igual durante muito tempo. E quem não se adaptar vai morrer na praia. Então, acho que o grande segredo para a gente estar aberto a essas novas mudanças é a gente primeiro aceitar que existe algo muito maior e muito mais potente do que a nossa vã filosofia e até do que o nosso desejo, que é a impermanência. E para você viver na impermanência, você precisa primeiro aceitar a tua autogestão. Você precisa ter autoliderança para que você possa primeiro, de novo, parar de fazer esse chão tremer. Né? O terremoto ele é permanente, mas para você construir alguma coisa, o chão precisa estar parado. Você está E eu acho que parado? é aqui que vem o grande segredo. Primeiro é você ouvir a calmaria, ou pelo menos acalmar no meio do caos. E E você abrir a só mente consegue também, fazer né? isso. Mas você só consegue fazer isso de uma forma, que é com quietude. Né? E quietude não é só no silêncio, é o silêncio interno. Então, mesmo quando você está numa guerra, mesmo quando você está enfim, no meio de um pandemônio, como está acontecendo agora, você vai ter que encontrar maneiras de você se ouvir e dizer, bom, é como trabalhar num lugar muito barulhento, né? Eu vou dizer, bom, eu preciso entregar isso, né? A minha vida, ela vai continuar rodando independentemente do barulho que está lá fora. Tem coisas que eu consigo mudar, tem coisas que não. Então a pandemia, ela é a pandemia é como se fosse a tempestade. E o pandemônio, ele é a goteira. Então a pandemia ela está acontecendo lá fora, você não tem como segurar. Mas a Sim. goteira você tem como tapar. Então a goteira é o que acontece com a gente. A gente tem como remendar, a gente tem como melhorar, a gente tem como fix, né, como fala em inglês, consertar. A gente não pode Sim. segurar uma tempestade, como é a Covid, por exemplo. Mas tem maneiras de você se reestruturar para se adaptar a isso. E eu acredito que a Covid é uma das coisas, mas vão acontecer várias outras coisas ao longo dos próximos anos que vão jogar a gente nesse lugar de impermanência. Então, o nosso Ou seja, trabalho é muito mais a desculpa. gente se gerenciar para depois a gente poder gerenciar o resto.
Você tem visto as empresas realmente exigindo essas habilidades, né, Mark? Não tem como. É assim, tem duas coisas aqui, Norma. Acho que a gente não pode assustar os outros. Não tem como exigir essas habilidades. Não tem como você virar para alguém e falar assim, tenha autocuidado. Não dá. Não tem como você dizer assim, seja antifrágil. Também não dá. Né? Então, eu acho que as empresas não têm como nomear essas habilidades. Elas são tão híbridas e tão diferenciadas e tão novas que não dá nem para você rotular isso, entende? Então, ninguém vai te exigir, olha, tenha alta performance. Não quer dizer nada. A pessoa pode te exigir, tenha proficiência de idiomas, ninguém vai te exigir nem soft skill. Ninguém vai falar para você, tenha flexibilidade. Você é mais ou menos flexível. Você é mais ou menos criativo. Então, veja, não é para assustar ninguém. Isso é uma questão de dentro para fora. Quanto mais você se vestir desse manto de novas habilidades, quanto mais você se adaptar num nível que você possa ser percebida ou percebido como alguém que fala a língua do mundo, que está entendendo o que está acontecendo, que não se deixa curvar diante de um desafio, embora você sofra, e tem que sofrer mesmo, porque não é fácil, mas você vai se tornar uma pessoa palatável, desejável, uma pessoa que pode contribuir. É disso Tem que um eu tô falando. diferencial, né? Sim, porque entre eu contratar a Norma, que é ótima no que faz, mas que é intragável, e eu contratar a Norma, que é maravilhosa e não entrega, eu preciso de uma Norma que seja gente, que jogue com a equipe, que talvez não seja a pessoa mais técnica do mundo, mas que tem habilidades para, pô, ela é uma pessoa legal de trabalhar, ela é importante numa hora dessas. É como quando a gente pega um jogador de futebol, como foi o caso do Daniel Alves, que foi chamado para a seleção brasileira agora, nas Olimpíadas, só para ser alguém que vai ficar no campo e que as pessoas vão olhar para ele e falar, meu, é um cara mais velho, é um cara papa-título, é um cara que, puta, é respeitado pelo adversário. Ele não precisa jogar tanto, mas a presença dele já intimida. Importante, Tudo bem que ele não está fazendo isso no meu São Paulo, mas isso é outra história. É. Mas só a presença Você é São dele... Paulino, é? São Paulino. Só a presença Ah, tá dele... vendo? Olha pra minha cara, né? Sou um cara fino. Só a presença dele já é uma presença intimidadora. É disso que a gente está falando. Você não precisa fazer tudo. Tem muita coisa que as máquinas já fazem. Mas você ter um ativo desse dentro da empresa é importante. Te diferencia. Então, quero agradecer, Mark. Depois você Eu vai te mandar suas agradeço. músicas. Abre os comentários agora para te dar um tchau, né? Preciso mandar Vamos as deixa eu músicas, abrir verdade. aqui as músicas, porque vai ter as músicas do Mark no Normalize Mais Music. Cadê? Ativar. Eu Nossa, nunca mas tinha. é um projeto, tinha... né? É um Pois projeto, é, né? esse projeto é novo, né, Mark? Comecei faz 4 meses só. O Muito Normalize legal. Mais. Muito legal. Obrigada, Obrigado. viu, por tudo. Um beijo. A gente vai se falando. Um beijo. Obrigada, pessoal. A live vai ficar salva. Depois vocês me contem aí o que vocês acharam. E sigam o Mark, porque, olha, quem não segue ainda, tá perdendo, hein? Tá perdendo, claro. Conteúdo Gente, muito bom. um beijo. Um beijo, Mark. Obrigada, Gente, viu? Norma, brigadíssimo, tá? Adorei. Obrigada. Eu também, adorei. Até a Beijo, próxima. gente. Até uma próxima. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.